Para a apresentação do painel temático dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, no Poder Judiciário, compõe a mesa, como coordenadora na mesa, Sua Excelência a Senhora Conselheira do Conselho Nacional de Justiça e coordenadora do Comitê Interinstitucional para a Integração das Metas do Poder Judiciário, com metas e indicadores do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável e Agenda 2030, Conselheira Maria Tereza Willy Gomes. Como painelista, Sua Excelência, o senhor Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Conselheiro Henrique Ávila. Com a palavra, a Conselheira Maria Tereza Willy Gomes. Quero saudar a todas e todos, dizer da extrema alegria e satisfação de estar participando deste momento, que é um momento histórico para o Poder Judiciário. Faço uma saudação muito especial ao eminente conselheiro Henrique Ávila e também aos conselheiros presentes, conselheiro Fernando Matos, conselheiro Luciano, enfim, todos os conselheiros, a conselheira Maria Cristiana. Quero fazer uma saudação muito especial ao Dr. Richard Baiquim, que pela Secretaria Especial de Projetos e com toda a sua equipe tem feito um trabalho muito importante nesta gestão que vem sendo presidida pelo ministro Toffoli. Saúdo os presidentes dos tribunais, saúdo cada um dos magistrados, das magistradas. Enfim, o nosso tempo é curto e a minha incumbência aqui é falar um pouco da Agenda 2030, que é a Agenda 2030, que trata dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 193 países. Essa agenda é uma agenda que tem objetivos, metas e indicadores mensuráveis. É uma agenda da ONU, é articulada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O ministro Toffoli, em dezembro do ano passado, no seu discurso de abertura, no último Encontro Nacional do Poder Judiciário, disse que a expectativa dele era que, em 2020, essa agenda pudesse fazer parte da agenda do Poder Judiciário. Eu gostaria de pedir, se fosse possível, bom, já pedi, enfim, é um pedido, então, feito pelo ministro Toffoli, que seja feita essa apresentação para dizer da importância da agenda e a importância da agenda para o Poder Judiciário. E por quê? Porque até hoje nenhum judiciário no mundo trouxe para a sua agenda, incorporou na sua agenda os ODS. Então o Brasil está sendo pioneiro. Nós temos já, por parte do ministro Toffoli, um convite para o judiciário dos países ibero-americanos, que será realizado no mês de agosto, para tratar da agenda, para ver de que forma o Poder Judiciário brasileiro, através de um comitê interinstitucional, que eu integro juntamente com o conselheiro Henrique Ávila, o conselheiro Márcio Schiffler, o conselheiro Valdetário, nós fizemos em 90 dias um trabalho junto com PNUD, Secretaria da Presidência da República, IPEA, CNPq, CAPES, enfim, vários órgãos técnicos, e fizemos a integração dessa agenda. Então, vou fazer uma apresentação muito rápida do que é a agenda e qual é a ideia em relação a uma meta de inovação para o Poder Judiciário. Passa daí. Bom, então, aqui, na verdade, é apenas a expectativa de que essas metas nacionais 2020, nós sabemos que a Estratégia Nacional do Poder Judiciário, ela se encerra agora em 2020. Então, nós temos que pensar, a partir de 2020, também qual é a macroestratégia, né? Inovação no Poder Judiciário. Por força da Portaria 133, foi criado o Comitê Interinstitucional para a Integração das Metas do Judiciário com as metas e indicadores dos ODS da Agenda 2030.
Por força da portaria 72, então foi renovado o prazo de atuação do comitê por mais 180 dias, a partir de uma apresentação que fizemos no plenário do CNJ. A nossa sugestão, a nossa proposta é uma primeira proposta de meta qualitativa do Conselho Nacional de Justiça, ou pelo menos do Comitê Interinstitucional, que assim foi constituído, que objetiva a melhora do futuro da humanidade. A Agenda 2030, não sei se todos conhecem ou não, é uma agenda que teve início no ano de 2000. Em 2000, na sede da ONU, 170 e poucos países se reuniram e disseram, bom, direitos humanos, ok, mas como é que nós vamos transformar isso em métricas? Como ter indicadores e metas? Como medir a efetivação dos direitos humanos? Então, de 2000 a 2015, nós tivemos a Agenda Global dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, eram 8 objetivos para 170 e tantos países. A partir de 2015, nós entramos, então, 2016 até 2030, a ONU, então, reúne 193 países, todos eles comprometidos com a implementação da agenda, inclusive o Brasil, mas, por incrível que pareça, desde o ano 2000, os dados que são levados do país para os outros países são dados do Poder Executivo, são dados de outras fontes primárias e não tem nenhum dado do Poder Judiciário. Por isso a importância de mostrar quais são os dados que o Judiciário produz para que esses dados sejam levados no cenário internacional para a comparação entre os países, entre os 193 países, e mais do que isso, saber na nossa realidade, por estado, por município, se os objetivos estão ou não sendo atingidos e de que forma as ações do Judiciário dialogam com essa agenda. Bom, objetivo 1, acabar com a pobreza em todas as suas formas. Objetivo 2, acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e agricultura sustentável. Objetivo 3, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Objetivo 4, assegurar a educação inclusiva e equitativa, de qualidade, promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres. Objetivo 6, assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos e todas. Objetivo 7, assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todas e todos. Objetivo 8, promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos e todas. Objetivo 9, construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Objetivo 10, reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles, tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. Objetivo 13, tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos. Objetivo 14, conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos. Objetivo 15, proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir florestas, desertificação, degradação da terra, biodiversidade. 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. 17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Aparentemente, a identidade maior do Judiciário é com o ODS 16, e de fato é, e ali são 100 e poucas metas, 200 e poucos indicadores, mas de maneira transversal acaba tendo uma atuação em todos os objetivos. Nosso problema, então, consiste em saber como o Poder Judiciário pode conferir maior transparência aos indicadores de impacto relacionados à Agenda 2030. Como mostrar o que o Judiciário faz em relação a essa agenda, tornar isso visível, mensurável e numa linguagem que seja a mesma linguagem de objetivos, metas e indicadores. Nós estamos trazendo uma sugestão.
a sugestão de uma nova meta. Hoje nós temos 8 metas, e as 8 metas são metas finalísticas da atividade fim. Todas elas dizem respeito à atividade individual do magistrado, julgar processos mais antigos, julgar ações civis públicas, julgar as ações de improbidade, enfim. É o foco no juiz, na produtividade, na celeridade do magistrado. A sugestão que nós gostaríamos de trazer aqui pelo Comitê Interinstitucional, que é uma sugestão, então, de quem compõe esse comitê, que são os 4 conselheiros, a Secretaria Especial de Projetos, Secretaria-Geral, todos os departamentos do CNJ, enfim, e os convidados externos, é que nós pudéssemos trazer uma nova meta para o Poder Judiciário, para que o Judiciário dialogue com a sociedade, para que ele mostre para a sociedade o que ele faz. Não o juiz individualmente, mas o tribunal, o conselho. Como é que nós reunimos os juízes que trabalham uma temática e como é que nós mostramos isso lá fora. Então, a nossa sugestão é de uma meta nova, e uma meta 9, se for o caso, é uma meta de inovação, que consistiria em incorporar a Agenda 2030 das Nações Unidas, competindo ao tribunal ou conselho, escolher um assunto relacionado aos ODS para realizar estudo de caso e plano de ação, com indicadores de impacto para prevenir ou reduzir a judicialização em ambiente de laboratório, que seria o laboratório de inovação, sem restringir o direito de acesso à justiça. Resumindo, a ideia seria incorporar a Agenda 2030 das Nações Unidas naquilo que o tribunal já produz. Isso não significa nenhum trabalho a mais nem a menos. A competência ao tribunal ou conselho para escolher um assunto relacionado aos ODS significa olhar a tabela processual unificada ou as tabelas processuais unificadas, escolher dessas tabelas um assunto, apenas um assunto. E, em relação a esse assunto, o tribunal desenvolve um estudo de caso. O que é um estudo de caso? É um estudo de caso empírico, a partir da experiência, ouvindo os juízes, ouvindo os servidores, ouvindo outros segmentos externos ao judiciário, para ver quais são os números do judiciário e de que forma nós podemos interagir. Por exemplo, hoje o Dr. Richard trouxe aqui uma perspectiva de construção de um plano de ação. Você dialoga com o Executivo, dialoga com o TCU, dialoga com o Judiciário, com o Ministério Público, com outros atores e verifica que quando você junta as informações, é possível construir um plano de ação dividindo tarefas. Cada qual fica com 3 tarefas, em quanto tempo, quem faz o quê, como faz, você articula e integra essas ações. Então, na verdade, o que é o estudo de caso? É pegar um tema, e o tema poderia ser, então, a questão das grandes construções, seja lá qual for, improbidade, feminicídio, homicídio, enfim, cada tribunal são 198. Desse leque, então, das tabelas processuais unificadas, que tem 3.200 assuntos, nós já indexamos pelo comitê cada assunto a um ODS, isso nós já fizemos. Então, agora bastaria que os tribunais escolhessem apenas um estudo de caso, um assunto da tabela e aprofundassem seus estudos. Essa é a nossa sugestão. Então, nós teríamos, no final, uma meta de produto. São 2 produtos. O quê? Um estudo de caso e um plano de ação com indicadores de impacto. Que não seria muito para cada tribunal, porque cada tribunal escolhe um tema, mas, no final, nós temos 90 e poucas experiências que podem ser dialogadas entre si. Na visão interna, princípio constitucional da eficiência, nós trabalhamos, então, com custo-benefício. Na visão externa, nós trabalhamos com eficácia e com resultado. O que nós estamos propondo aqui é efetividade, indicadores de impacto, mostrar como você une eficiência, eficácia e mostra para fora do judiciário todo o trabalho que ele produz. Então, vamos imaginar aqui, nós trabalhamos com número único do processo. Esse número único do processo, ele faz
parte de classes, X assuntos, que resultam em 80 milhões de processos. O que é que nós estamos sugerindo? Que desses 80 milhões de processos, na tabela processual unificada, escolhe um assunto e se debruça sobre esse assunto, um plano, um estudo de caso e um plano de ação dizendo quem faz o que em quanto tempo. A nossa proposta de metodologia, então, que cada tribunal ou conselho teria que escolher assuntos relacionados à TPU, um assunto de acordo com a cesta de indicadores sugeridos. Para facilitar, porque nós sabemos que o tempo é curto, né? O tempo de reunião e o tempo de escolha e tudo mais, nós fizemos uma sugestão aqui, da divisão em grupos temáticos. Seriam 13 grupos. Primeiro grupo, quem quiser participar do primeiro grupo, então, escolhe algum assunto referente àquele grupo. Diz respeito à estratégia 2020-2030, ou atividade meio ou atividade fim. Quer dizer, pensando no judiciário no longo prazo, pensando o que é a Agenda 2030, pensando nesses 10 anos, como fazer essa integração. 2. Demandas coletivas por sujeito de direitos. 3. Demografia, saúde e crimes com resultado morte. 4. Pobreza, educação e trabalho. 5. Direito previdenciário. 6. Receita e despesa. Execução fiscal, sonegação, corrupção, improbidade e ilícitos eleitorais. 7. Assuntos relacionados ao DMF, questão prisional, medida socioeducativa. Temáticas. Questões tratadas pelo Observatório Nacional, pela Secretaria Especial de Projetos, pelo Laboratório de Inovação, que são alguns assuntos que nós agrupamos como assuntos temáticos. O outro seria ligado ao meio ambiente, água, saneamento, energia, sustentabilidade. Um da área criminal, eminentemente criminal. O outro da área eleitoral, o outro do consumidor, contratos, juizados, enfim, e uma questão referente à igualdade de gênero. Qual é a ideia? A ideia nesse G1, que é um grupo estratégico 2020-2030, como implementar essa agenda? A Agenda 2030 ela tem metas e indicadores que são integrados a tudo aquilo que o judiciário produz. E por quê? Olhando para essa figura, vamos imaginar que hoje nesse triângulo, aqui você tem a população, aqui você tem as demandas de políticas públicas. A pessoa nasce, a pessoa morre, você tem todas as demandas de políticas públicas. E aí elas vão afunilando, e quando existe problema, aí é a ponte para o judiciário. Aqui no final tem muita coisa que cai na ponte do judiciário. Invertendo essa figura, é como se nós estivéssemos dizendo, a partir de agora, o judiciário, olhando esses 80 milhões de processos que ele tem aqui, ele vai começar a fazer o estudo de um caso para identificar quais são as grandes demandas da sociedade que estão judicializadas. É estudar as demandas da sociedade a partir dos processos e das demandas que estão no judiciário, dialogando com outros atores fora do judiciário e construindo um plano de ação capaz de melhorar políticas públicas e reduzir a judicialização. É abrir o judiciário para o diálogo. Tem dados que o judiciário tem dados que o judiciário não tem, mas com certeza o judiciário tem dados de tudo aquilo que não está dando certo na sociedade, que acaba se transformando no litígio e na postulação de direitos. Então, dessa figura que hoje o judiciário só recebe, então o judiciário passa a mudar a figura e dizer quais são as suas demandas. No G1, a ideia, então, que seria esse mais estratégico, pensando a Agenda 2030, o que pode ser feito, inclusive com a integração da agenda em relação a todos os municípios. Pode passar. O G2 seria pensar a partir de sujeitos de direitos. Eu não quero só pensar no processo em si, mas eu quero pensar quem são os pobres, as comunidades indígenas, os quilombolas, catadores e recicladores, pescadores, ribeirinhos, enfim, são grupos. Eu quero pensar em algum grupo. E aí eu escolho um grupo do G2 e esse grupo é o grupo que eu vou estudar, né? O G3, nós teríamos demografia, saúde e crimes com resultado morte. Por incrível que pareça, o Brasil, nesses ODMs, ele teve um desempenho muito baixo, pelo menos em 2 aspectos.
mortalidade materna e saneamento. E a mortalidade materna leva muito tempo até que as estatísticas cheguem para saber quem são as mães que estão morrendo e por que estão morrendo. Esse dado é um dado obtido através de censos realizados de tantos em tantos anos, através de dados do Ministério da Saúde, mas quem detém a fonte primária desses dados é o próprio Poder Judiciário através de serventias extrajudiciais. Se pelas serventias extrajudiciais nós trabalharmos melhor esse dado para saber mortalidade infantil, quem morreu, por que morreu, quem está morrendo e quais são as causas da morte, de que forma nós podemos trabalhar políticas de prevenção relacionadas à saúde, seja de tratamento, seja de medicamento, para compreender quantas pessoas morreram por morte violenta, quantas pessoas morreram por acidente de trânsito, nós temos que olhar o documento de óbito. E o óbito tem essas informações, e essas informações são de fonte primária do próprio Poder Judiciário. A integração desses dados, a mudança da fonte primária, que hoje nós vamos buscar fora do Judiciário, pode vir para o próprio Judiciário. Então, nascimentos, casamentos, quantas pessoas nascem, quantas pessoas morrem, quantas pessoas nós temos hoje no Brasil, que você depende de censos realizados de anos em anos, você pode ter essa informação atualizada mensalmente. As questões relacionadas à saúde acabam decorrendo também de compreender de trás para frente por que as pessoas estão tendo esse tipo de problema. O outro grupo seria pobreza, educação e trabalho. Quem são os pobres no Brasil? O Judiciário não acessa o CAD único. Se ele acessasse o CAD único, que é autodeclaratório, nós saberíamos quem são as pessoas pobres que se autodeclaram pobres, com renda familiar inferior a 80 e poucos reais, com a possibilidade de localizar essas pessoas com endereço, rua, número, CPF e saber se elas estão ou não litigando no Poder Judiciário. Educação, todas as questões relacionadas ao trabalho, e aqui eu pensei, nesses casos, algumas palavras que são palavras das tabelas processuais unificadas. Claro que são 3.200 palavras, aqui foram pensadas algumas palavras. O outro grupo poderia ser de direito previdenciário, o outro poderia ser ligados a receita e despesa, execução, sonegação, corrupção, improbidade e ilícitos eleitorais, execução fiscal, crédito tributário, dívida ativa, improbidade, enfim, toda essa questão que de alguma forma impacta em receita e despesa. As questões relacionadas ao Departamento de Monitoramento e Fiscalização do GMF, que diz respeito à questão prisional, as penas alternativas, a questão das medidas socioeducativas. O G8 seriam as questões temáticas que hoje são tratadas pelo Observatório Nacional do CNJ e CNMP, CEP e Laboratórios de Inovação e ODS, como as questões relacionadas a Boate Kiss, Chacina do Naí, mineração e barragens, grandes obras paradas, que foi dito hoje, que é tratado pela CEP, adoção e medidas protetivas, que provavelmente o doutor Luciano deve falar sobre isso, que ele fala sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. São temas assim, destacados, né, de uma forma diferenciada. Água, saneamento, energia e sustentabilidade, aí entra a questão do meio ambiente, energia. A justiça criminal, e aí geral, né, todos os crimes, enfim. O eleitoral a ideia seria aqui, pensando algumas palavrinhas ali da tabela, partidos políticos, campanha, propaganda política, propaganda eleitoral. O G12 seria o consumidor, telefonia, gás, todas essas demandas aí, né, que surgem com maior frequência. E o G13, igualdade de gênero, fazendo um recorte especial para a questão das mulheres. Um estudo de caso, apenas exemplificando, a pedido do conselheiro Arnaldo, que coordena o Comitê de Saúde, e com o auxílio do Judiciário no Estado do Paraná, nós fizemos um estudo de caso verificando quantas ações tem de medicamentos na Justiça Estadual, quantas tem na Justiça Federal. Foi desenvolvida uma ferramenta de BI para isso, e dessa ferramenta, dialogando com o Executivo, nós identificamos ano a ano o crescimento das demandas, o nome do medicamento, o custo do medicamento,
E aí foi possível, né, em razão desse pedido feito pelo conselheiro Arnaldo, aprofundar a pesquisa sobre um caso. Então, isso é um exemplo, é o estudo de caso. Medicamento, ponto, é isso. E a ideia que se propõe é justamente isso, que cada tribunal, dentre esses 13 grupos, escolha uma palavrinha para fazer um estudo sobre aquele tema. Se é feminicídio, é feminicídio. Se é execução fiscal, é execução fiscal. Enfim, e aí tantos quantos de acordo com a sua necessidade. No final, a nossa sugestão para o decorrer desse ano seria de construirmos um prêmio internacional, um prêmio Judiciário em Ação Agenda 2030, mostrando de que forma o judiciário brasileiro mostra o seu resultado desses 80 milhões de processos, da força do judiciário, do que é que ele produz para a sociedade, o que é que está chegando para o judiciário, e fazer uma agenda de valorização do judiciário no cenário internacional. Aí teríamos que definir critérios, requisitos, enfim, mas é o primeiro judiciário dentre 193 países que está incorporando essa agenda, que é uma agenda internacional, como forma de valorização de tudo aquilo que é feito pelo Poder Judiciário. Muito obrigada. Queria parabenizar minha dileta colega, conselheira Maria Tereza, que vem de uma maneira muito competente, coordenando esse nosso comitê interinstitucional para as metas da ONU, e que seguramente vai levar o nosso Poder Judiciário a um novo patamar, né, de observância das normas institucionais, né, e intensificar a participação social do Poder Judiciário, não só no Brasil, né, que ele já realiza muito bem, mas no cenário internacional. Então ficam aqui os meus cumprimentos em nome de todos os demais membros do comitê. Falo também, tenho certeza, pelos colegas de conselho, para todos os colegas de conselho, as congratulações nossas todas pela sua efetividade. O relatório que ficou muito bem feito, apresentado na semana retrasada, né? Sem dúvida, é um trabalho muito informativo que vai contribuir muito para esse que é o nosso objetivo e que nós gostaríamos de pedir o empenho de todos, né? Que é justamente estabelecer essa meta 9 para que todos os tribunais participem, né, dessa incorporação da Agenda 2030 da ONU ao Poder Judiciário. Nesse primeiro momento, a nossa suposição é de que isso não é das tarefas mais complexas, né, dos 198 assuntos, né, bastaria que cada tribunal escolhesse né, e desenvolvesse, como a conselheira Tereza disse, um estudo de caso e estabelecesse para isso um plano de ação. E seguramente com isso, com os 91 tribunais do país agindo de maneira concertada para atingir esse objetivo, a expectativa é a melhor possível, e não tenham dúvida todos que essa é uma agenda extremamente positiva, né? Ontem eu comentava no parlamento e conversando com alguns senadores da República sobre agendas positivas, 2 deles disseram: pô, que bom, agenda positiva é o que nós estamos precisando todos, né? Basta, né, disse um, de maneira um tanto jocosa, mas sem dúvida querendo dizer algo, basta de agendas negativas, né? De maneira que essa agenda é extremamente positiva, e vejam que o item 16 realmente nos diz respeito diretamente ao Poder Judiciário, e inclusive aqui fazendo uma referência à comissão de acesso
né, da qual faço parte no Conselho Nacional de Justiça, Comissão de Acesso à Justiça, está aqui o conselheiro Luciano Frota, que também é membro da Comissão de Acesso. Nós também temos sempre a intenção de aprimorar o acesso à justiça. E veja, quando se fala de aprimoramento de acesso à justiça, não está necessariamente querendo dizer de ampliação do acesso à justiça, mas proporcionar aos jurisdicionados do Brasil um mecanismo mais adequado de acesso à justiça. Daí, né, o nosso empenho, não é, conselheiro Luciano, de fomentar e difundir as melhores práticas, né, dos institutos ligados aos meios adequados de solução de controvérsias. Né? Nós passamos num momento que é absolutamente natural e bastante positivo, que é de aprimoramento de todas essas metas, né? Nós estamos aqui a propor o incremento de mais uma meta e todas as demais estão sendo aprimoradas com o passar do ano. Eu costumo dizer, a meta 3, que todos vocês conhecem, né? Cada segmento de justiça tem uma adaptação dela, mas fundamentalmente diz respeito aos acordos, né? Os processos encerrados por mecanismos de autocomposição. E vejam que quando essa meta era incipiente, o que ela exigia, né, o que ela propunha a todos os tribunais era quase que exclusivamente, um número de acordos por tribunal, né? E essa meta vem evoluindo, porque hoje nós sabemos que não é exclusivamente pelo número de acordos que se verifica o sucesso dessa política, né? Que nós temos que hoje focar e desenvolver. E eu falo inclusive da meta estadual, que um dos critérios de aferição dessa meta é justamente o que eu pessoalmente considero ideal, que é o de designação de audiências para acordo. Porque se houve acordo ou não houve acordo, muitas vezes é algo que não diz respeito ao Poder Judiciário e ao que faz o Poder Judiciário, né? É algo que diz respeito ao caso, ao litígio submetido ao Poder Judiciário, ao litígio existente. A tarefa fundamental do Poder Judiciário nesse aspecto é proporcionar a possibilidade do acordo, que é justamente designando a audiência de conciliação. O Código de Processo Civil, sabemos todos, de 2015, transforma essa audiência como obrigatória, o artigo 334, mas é claro, é obrigatória, e eu costumo dizer também que não é uma norma, a norma do artigo 334 não é uma norma direcionada ao juiz individualmente considerado, é uma norma direcionada aos tribunais, é uma norma de política pública, né? Assim como essas metas, né, a meta 9, os objetivos da ODS são também de políticas públicas. É preciso que todos os tribunais, de uma maneira coletiva, adiram a isso, os juízes também colaborando, mas no âmbito coletivo e não ele sozinho, né, fazendo lá o papel de Dom Quixote de La Mancha. Não é absolutamente o caso. É preciso que todos nós compreendamos que essas metas são metas de política pública e que é necessário o empenho de todos nós para que elas alcancem o seu objetivo. Cumprimento a todos, agradeço muitíssimo aqui a oportunidade, né, de estarmos expondo, né, o trabalho que desenvolvemos no Comitê Interinstitucional, que hoje desenvolvemos um trabalho bastante constante, né? É realmente algo bastante trabalhoso. Então a paciência dos senhores em ouvir um pouco esse trabalho é muito louvável. Agradeço a todos, cumprimento aqui aos conselheiros, né, Luciano Frota, já fiz referência, a conselheira Maria Cristiana Ziúva, a vice-presidente de Relações Institucionais da MB, doutora Renata Gil, e a todos os dirigentes de tribunal, que faço na pessoa da
presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, desembargadora Terezinha Caserta, o secretário Richard Paikin, secretário especial de Programas e Projetos do Conselho Nacional de Justiça, e a todos vocês que, para nossa grande alegria, colaboram conosco e com o Poder Judiciário para que o serviço prestado ao jurisdicionado seja sempre melhor e cada vez mais aprimorado. Toda essa é uma tarefa de todos nós, todos estamos no mesmo barco, e essa tarefa, sem dúvida, é muito empolgante, e tenho certeza que o Encontro Nacional do Poder Judiciário vai ser mais um sucesso, assim como foi no ano passado. Muito obrigado. Nesse momento, desfaz-se a mesa, nossos agradecimentos. Este painel é encerrado. Em instantes, nós daremos continuidade à programação. Nós solicitamos às autoridades que ocupem lugares reservados na primeira fileira.